Vamos lá, senhores. Muito bem. Vamos voltando. Estamos em rescisão contratual. Certo? Certo. Primeira observação, uma observação rápida que eu fiz, se tivermos uma situação de ação judicial do contratado, atenção para as situações da excepção não adimplente de contratos. Na verdade, as duas que estão expressas, ele não precisa nem de ação judicial, mas ele pode optar pela paralisação das atividades. Ok ou não? Essas duas que estão expressas, ele não precisa de autorização judicial. Precisa de outras situações. Foi ou não foi? Foi. E quando não existir culpa do contratado, nessas hipóteses de rescisão? Quando não existir culpa do contratado, nessas situações de rescisão, atenção para o 79, parágrafo 2º. Você escreva aí, ó. Atenção para o artigo 79, parágrafo 2º. Atenção para o artigo 79, parágrafo 2º. Porque o 79, parágrafo 2º, ele vai trazer as hipóteses que o contratado vai ser indenizado. Nas situações do 79, parágrafo 2º, quando ele não concorrer para o ato, ele tem que ser indenizado. Quando ele não tiver culpa para a rescisão contratual, ele precisa ser indenizado. E aí você vai me perguntar, Julian, quais são as situações do 79, parágrafo 2º? Você dá uma olhada lá. Só tem uma situação curiosa, muito curiosa, se eu não me engano, ele faz remissão ao 78, inciso 17. Você vê se é o 17 que eu quero. Olha lá, ó. 78. Inciso 17. É esse aqui. O 79, parágrafo 2º, fala de indenização. Particular será indenizado por perdas e danos, devolução da garantia contratual, não é isso que ele fala? Pagamento da execução do contrato até a data da rescisão, pagamento do custo da desmobilização. Paga perdas e danos, devolve a garantia contratual, porque ele não teve culpa, paga o que ele executou até a data da rescisão do contrato e paga o custo da desmobilização. Paga o custo pelo valor que o contratado vai desprender para retirar os seus equipamentos, os bens da execução do contrato. Ok ou não? Ok. Só que ele faz remissão para algo que pode te levar a uma dúvida interessante. Artigo 78, inciso 17. Artigo 78, inciso 17. Por quê? Olha lá no 78, 17. O que acontece? Se ocorrer caso fortuito ou força maior, a lei fala que o contratado vai ser indenizado. Ocorrendo caso fortuito e força maior, a lei fala que o contratado será indenizado. E aí? Tranquilo? Ou tem algo estranho? Tranquilo ou tem algo estranho? Por que teria algo estranho, Julian? Porque no 37, parágrafo 6º da Constituição, responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das privadas prestadoras de serviços públicos, teoria do risco administrativo, que permite situações de exclusão de responsabilidade. Caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima. Então, tem alguns autores que entendem que esse dispositivo, nesse sentido de caso fortuito ou força maior, ele seria o quê? Inconstitucional. Vamos parar para ver isso? Você escreve assim, ó, existe a posição doutrinária que o dispositivo seria inconstitucional no que tange ao caso fortuito e força maior. A posição doutrinária que o dispositivo seria inconstitucional no que tange ao caso fortuito e força maior. No que tange ao caso fortuito e força maior. No que tange ao caso fortuito e força maior. Vírgula. Considerando a aplicação da teoria do risco administrativo. Considerando a aplicação do risco administrativo
na forma do 37, parágrafo 6º da CF. Beleza? Na forma do artigo 37, parágrafo 6º da CF. Na forma do artigo 37, parágrafo 6º da CF. Bom, tá certa essa linha de raciocínio? Para e pensa. Como é que você vai destruir essa linha de raciocínio? O 37, parágrafo 6º, galera, é responsabilidade civil extracontratual. O 37, parágrafo 6º, é extracontratual. O 79, parágrafo 2º, é contratual. Escreve embaixo. Não assiste razão. Não assiste razão a esse posicionamento. Por quê? Porque o 37, parágrafo 6º da CF é extracontratual, senhores. O 37, parágrafo 6º da CF, ele trabalha com responsabilidade civil extracontratual, aquiliana. E o 79, parágrafo 2º, contratual, não tem nada de inconstitucional por violação do 37, parágrafo 6º. Bom, a Maria Silvia entende que o dispositivo também é inconstitucional, mas não por violação do 37, parágrafo 6º, mas sim porque o contratado está recebendo indenização por algo, muitas vezes, que ele não prestou. Não pode ter perdas e danos. A administração pública tem que pagar só o que ele executou. Então, ela fala, é inconstitucional. Senão ele tem enriquecimento o quê? Sem causa. Na verdade, a gente tem que fazer um temperamento sobre isso. O que a boa doutrina tem falado é que a administração pública tem que devolver a garantia contratual e pagar o que o cara executou. Agora, perdas e danos não dá para pagar. Não dá para pagar outras perdas e danos. Não dá para pagar lucro cessante aí, porque senão ele tem enriquecimento o quê? Sem causa. Ok ou não? Agora, eu não tenho dúvida alguma. Prova objetiva, 79, parágrafo 2º, determina perdas e danos, devolução da garantia, pagamento do custo da desmobilização, pagamento da execução do contrato até a data da rescisão, ocorrendo caso fortuito e o quê? Força maior. Porque está expresso aonde? Na lei. Está na lei e acabou. Então, tem autor que entende que é inconstitucional, violação do 37, parágrafo 6º. Prevalece que não. Por quê? Porque o 37, parágrafo 6º é o quê, senhores? Responsabilidade extracontratual, e aqui é contratual. Terceira posição, Maria Silvia, seria inconstitucional, porque eu tenho enriquecimento sem causa. Ela entende, na verdade, que não pode ocorrer o enriquecimento sem causa. Só que dá para a gente dar uma temperada na posição da Maria Silvia. Dá ou não dá? Não dá para a gente dar uma temperada na posição da Maria Silvia? Até porque não é questão de constitucionalidade, né? Mais uma questão de legalidade. Dá para dar uma temperada e entender que a administração pública não tem que pagar lucro cessante, mas tem que pagar o que o cara executou até a data do quê? Da rescisão e devolver a garantia contratual. Agora é importante também, lá na PPP, lembre-se, nós podemos trabalhar com divisão de riscos nessa situação. E aí é até pior para o contratado. Porque aí o contratado não vai ter direito ao quê? A indenização na forma do 79, parágrafo 2º. A PPP permite a divisão de riscos em caso fortuito e força maior. Nesse caso, é melhor para a administração pública, porque eu não aplico o 79, parágrafo 2º da 8.666. Entendemos ou não? Artigo 5º, inciso 3 da PPP, da Lei 11.079 de 2005, permite a divisão de riscos. 2004, desculpa. Permite a divisão de riscos, ocorrendo caso fortuito e força maior. E aí, nessa linha de raciocínio, nesse contexto, seria melhor para a administração pública e não para o contratado. Tranquilo ou não? Posso prosseguir? Posso prosseguir. Bom, vamos falar um pouquinho sobre licitação. Escreve aí, licitação. Licitação. Normas que você precisa saber. Escreve aí, normas importantes. artigo 22, inciso 27 da CF.
Artigo 22, inciso 27 da CF. Artigo 37, inciso 21 da CF. Artigo 37, inciso 21 da CF. Ponto e vírgula. LC 126 de 2003. LC 123 de 2006. Lei complementar da pequena e microempresa. Tem uma parte lá, ó, de acesso ao mercado e facilitação da licitação, a partir do artigo 40, 42. Vai dar uma olhada lá. Ponto e vírgula. Lei 8.666 de 93. Lei 8.666 de 93. Ponto e vírgula. Lei 10.520. Lei 10.520. Lei 10.520 de 2002, ponto e vírgula. Lei 12.000. Lei 12.462. Lei 12.462 de 2011, entre parênteses, RDC, regime diferenciado de contratação para Olimpíadas, Copa do Mundo, Copa das Confederações, foi estendido a SUS e PAC, ponto e vírgula, estou falando das principais. Parte de licitação da 8987/95, parte da licitação da 8987/95, e da Lei 11.079, que beleza, né? E para Petrobras, atenção ao decreto 2.745, e para Petrobras, atenção ao decreto 2.745 de 98. Vamos começar a brincadeira. Bom, primeira coisa que a gente fala sobre licitação, o que é licitação? Quem tem competência para legislar sobre licitação? Da mesma forma que contratos, quem tem competência é a União. Então, competência legislativa da União, para disciplinar normas gerais. A competência legislativa é da União, para disciplinar normas gerais. Artigo 22, inciso 27 da CF. Então, a competência legislativa é da União para disciplinar normas gerais. Artigo 22, inciso 27 da CF. Se a União tem competência para disciplinar normas gerais e sobre licitação e contratos, quem tem competência específica? Estados e municípios. Quem tem competência específica? Estados e municípios. Ok ou não? Quem tem competência específica vai ser o Estado e o município. Prossegue. Bom, outra questão interessante. Cuidado, muito cuidado. Por quê? Porque, de uma forma geral, a 8.666, ela prevê normas o quê? Gerais. Agora, tem alguns dispositivos com redação com eficácia suspensa, tem alguns dispositivos com eficácia suspensa no artigo 17, tá? Que o Supremo Tribunal Federal considerou que a União invadiu competência dos demais entes da Federação para disciplinar normas o quê? Específicas. No artigo 17, você vai ver 3 incisos com redação suspensa. Por quê? Porque a União teria invadido competência para os estados e municípios disciplinarem normas específicas. Como, por exemplo, olha lá, ó, artigo 17...
Recebi um vadimeco, não está marcado. Beleza. Depois eu te dou os incisos. Bom, tem algum... A linha B, artigo 17, inciso 1, a linha B, a linha C está lá com eficácia suspensa. C, desculpa. A B do inciso 2. Artigo 17, inciso 2, a linha B também está com eficácia suspensa. Por quê? Porque a União teria ultrapassado normas, né, de competência dos estados e dos municípios. Há pouco tempo a gente teve uma questão interessante no STF, do município que legislou a respeito de licitações e contratos e proibiu que o próprio município contratasse com empresa ou com pessoa direta que tivesse relação de parentesco com o prefeito ou com o secretário de governo. E aí existiu uma discussão se a norma era constitucional ou inconstitucional, porque a gente não tem proibição aonde? Na Lei 8.666 sobre isso. Isso, na verdade, seria questão relativa à norma geral. O STF declarou a norma constitucional, porque estaria dentro do âmbito do município disciplinar normas específicas, até porque essa proibição ela estaria amparada pelo princípio da moralidade, da impessoalidade e da eficiência. Então, o município, se quiser, pode proibir, sim. O próprio, né, pode ter norma específica proibindo a contratação de empresa, de sociedade, empresa é atividade, né, de sociedade empresarial, ou de entidade, ou da própria pessoa que tiver grau de parentesco com o prefeito, com o secretário de governo, com autoridade do próprio âmbito municipal. Tranquilo? Tranquilo. Isso é questão de jurisprudência boba. A gente segue em frente, e eu quero que você me fale o que é licitação. Vamos lá. O que é uma licitação? O que é licitação? Deixa eu tirar o seu telefone daqui. O que é licitação? Licitação é um processo, concorda? Licitação é um processo. Licitação é um processo. E é um processo, cuidado, e é um processo, galera, prévio à assinatura de quê? De um contrato. Licitação é um processo prévio à assinatura de um contrato. Concordam comigo? Trata-se de um processo prévio à assinatura de um contrato. Se é processo prévio à assinatura de um contrato, na verdade, licitação é um instrumento. É um instrumento que o Estado utiliza para assinar o quê? Um contrato. Então, trata-se de um processo prévio à assinatura de um contrato. Trata-se de um instrumento para a assinatura de um contrato. Com duas observações. É um instrumento obrigatório? É um instrumento obrigatório. Cuidado que é um instrumento obrigatório para assinatura que tipo de contrato? Apenas para os contratos sinalagmáticos. Apenas para os contratos comutativos. Artigo 2º, parágrafo único da lei. Faça essa observação. Cuidado que a exigência de licitação está direcionada apenas para os contratos sinalagmáticos, de obrigações recíprocas. Para os contratos administrativos sinalagmáticos de obrigações recíprocas. Ver artigo 2º, parágrafo único. Ver artigo 2º, parágrafo único, da 8.666. Fala exatamente isso. Para fins dessa lei, consideram-se contratos administrativos aqueles de obrigações recíprocas. Portanto, você não tem obrigatoriedade para contrato unilateral. Na mesma linha de raciocínio, você não vai ter obrigatoriedade para convênio. Porque você não tem obrigação o quê, senhores? Recíproca. Convênio, nós vamos estar diante de múltiplas manifestações de vontade direcionadas à satisfação de interesse comum. Vamos prosseguindo nessa linha de raciocínio. E esse instrumento é importante? Essa obrigatoriedade é importante? É ou não é importante? Claro que é importante. É tão importante que licitação é fundamento de validade do contrato.
Então, pode lembrar que licitação é fundamento de validade do próprio contrato. Consequentemente, licitação inválida, contrato o quê? Inválido. Licitação é fundamento de validade do contrato. Consequentemente, licitação inválida, contrato inválido. Está até expresso isso na lei, ó, artigo 49. Artigo 49. Parágrafo 2º da lei. Artigo 49, parágrafo 2º da lei 8.666. Se é instrumento de validade do contrato, licitação inválida, contrato inválido. Contratar sem licitação, salvo os casos de permissão legal, contrato também o quê? Inválido. Porque licitação é fundamento de validade do contrato. Bacana. Por que esse instrumento é tão importante? Quais são os fins imediatos do procedimento licitatório? Quais são? O que ele visa garantir? Então, você escreve embaixo. Finalidade imediata da licitação. Imediatamente ela quer o quê? Assinar um contrato, mas imediatamente. O que ela visa? Por que é tão importante assim esse procedimento? Por que que esse procedimento é tão importante? Fim imediato. Olha lá, ó. Está no artigo 3º da lei. Está no artigo 3º da 8.666. Vamos lá para ele. Está no artigo 3º da 8.666. As 3 finalidades que ele vai te pedir na prova estão lá. E você vai verificar, primeiro, que licitação visa assegurar o quê? Ó, visa assegurar isso, a isonomia, a eficácia constitucional do princípio da isonomia. Por quê? Porque nós precisamos dar igualdade de condições para todos aqueles que desejam contratar com a administração pública. Precisamos dar igualdade de condições para todos aqueles que desejam contratar com a administração pública. Beleza ou não? Beleza? E dentro de isonomia, cuidado, porque você sabe que tem aquelas situações de ações afirmativas, né? Nós temos isonomia formal, tratar os iguais igualmente, os desiguais desigualmente, na medida de sua desigualdade. Tem autor que acha que isso é isonomia material, mas está mais ligado à formal. Isonomia material, que é plano de ação afirmativa. Isonomia material, galera, eu já falei para vocês, é isonomia de resultado. É ação de resultado, é política afirmativa. E cuidado que a gente tem uma política afirmativa importante. Nesse sentido, as disposições da lei complementar número 123 de 2006, quando ela fala do pequeno e do microempresário. Eu quero que você visualize que lá a lei vai facilitar, se eu não me engano, abre o dispositivo para mim, por favor. Alguém está com a LC 123? Só para ver a partir de qual artigo? Se eu não me engano, a partir do 44, 42. Você vai ver algumas ações afirmativas, 3 ações afirmativas principais. 3 ações afirmativas principais. Consigo achar? Se não, bota aqui no iPad. 3 ações afirmativas principais. A primeira, se eu não me engano, é artigo 42. Não tem? A primeira, se eu não me engano, é artigo 42. Deixa eu confirmar aqui, porque na minha legislação administrativa não tem. Rapidinho. Vai falar o quê? O pequeno microempresário, ele pode participar de licitação. Isso é uma pergunta que vira e mexe cai em concurso. Ele pode participar de licitação, apresentar documento, mesmo que ele tenha alguma irregularidade fiscal. Mesmo que ele não tenha ainda comprovação de quitação de débito fiscal. Olha lá, ó, sabe onde está isso? Vamos lá, vamos descendo. Professor folgado, né? Só botar aqui o número e pede para alguém ver, né? Facilidade, né? Para você se acostumar aí na lei. Bom, acesso ao mercado realmente a partir do artigo 42, até que eu não estou tão ruim.
Olha lá, ó, mas na verdade a primeira ação afirmativa está no artigo 43. A primeira ação afirmativa ela está no artigo 43. Ela diz assim, ó, as microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. Pode participar, mesmo não tendo, né, a comprovação. Aí ele diz lá, ó, parágrafo 1º, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 2 dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período a critério da administração pública para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito. Então, ele participa da licitação, mesmo que ele não tenha certidão negativa de débito fiscal, e só possa exigir disso dele se ele for declarado vencedor, ainda tem 2 dias para regularizar, podendo ser prorrogado o prazo. É uma ação afirmativa ou não é uma ação afirmativa? Claro que é uma ação afirmativa. Então, atenção, é lá, começa no artigo 42. Esse é do artigo 43. Atenção para o critério de desempate, está no 44 e 45. Atenção também para o critério de empate, fictício, que essa lei produz, que essa lei determina. Essa lei determina que o pequeno e microempresário que ofereceu uma proposta até 10% da de menor preço e no pregão até 5%, lhe seja fornecida a possibilidade de fazer o quê? Bater o valor, oferecer proposta melhor. Então, atenção para o critério fictício de empate. Novamente, uma ação o quê? Afirmativa. Outra ação afirmativa, qual é o percentual? 10% e no pregão 5%. Artigo 44 e 45. Você vai ler o 43, você vai ler o 44, você vai ler o 45, você vai ler também o 48. Quero que você leia também o 48. O 48, novamente uma ação afirmativa, ele determina, ele possibilita, na verdade, que a administração pública faça a contratação apenas com pequena e microempresa, desde que o objeto licitatório seja de contratos até R$80 mil. Ele possibilita a administração pública, quando realizar a licitação, determinar que o contratado também utilize subcontratação para pequena e microempresa no percentual de 25% e 30% na forma do inciso 2 e do inciso 3. Então, atenção também à ação afirmativa do artigo 48. Então, dessa LC 123, 43, 44, 45 e 48. Ok ou não? Ok. A licitação, tirando essa questão de isonomia, ela também visa assegurar a obtenção da melhor proposta. Está tudo no artigo 3º, olha lá, ó. Obtenção da melhor proposta. Obtenção da melhor proposta. E a obtenção da melhor proposta, claro, porque a licitação também visa assegurar que a administração pública contrate com aquele que oferecer as melhores condições, preservar a economia de escala, preservar o dinheiro público. E essa obtenção das melhores propostas vão estar relacionadas com o quê? Com os tipos de licitação. Espécies de julgamento objetivo. Os tipos de licitação, na Lei 8.666, estão lá no artigo 45, parágrafo 1º. Na Lei 8.666, os tipos de licitação estão previstos no artigo 45, parágrafo 1º. Menor preço, melhor técnica, técnica e preço, maior lance e oferta. Porque visa assegurar a obtenção de melhor proposta. Ah, Juliana, só existem esses tipos de licitação? Não, existem outros tipos de licitação. Na Lei 8987/95 temos outros tipos, no artigo 15. Menor tarifa, maior oferta, tarifa com oferta. Na lei de RDC tem outros tipos de licitação. Agora, na 8.666, nós temos esse. E, por último, uma finalidade inserida há pouco tempo, na verdade, tem 4 anos, não tem 4 anos, tem 3 anos e meio. Ela veio através de uma MP de 2010. A licitação, agora é expresso, está na própria lei, também visa assegurar o desenvolvimento sustentável do país. Desenvolvimento sustentável
do país. E visa assegurar o desenvolvimento sustentável do país. Há muito tempo, já tem autor que fala que o poder público tem que utilizar efetivamente a licitação para desenvolver certas áreas. Porque o poder público, quando ele vai contratar, muitas vezes ele contrata por valores vultosos, ele tem que utilizar isso como instrumento de desenvolvimento do próprio mercado. Já tem muito tempo que autores do Quilate, do Diogo de Figueiredo, do Marçal Justem Filho falam, precisa utilizar isso como instrumento de desenvolvimento. Precisa utilizar isso como instrumento de fomento do mercado. E agora o legislador tomou vergonha e botou expressamente na própria lei. Como desenvolvimento sustentável do país, de exemplo que eu posso te dar, tirando a RDC, porque a RDC tem vários tópicos relacionados com isso, mas aqui na 8.666, eu te dou, por exemplo, o artigo 5º, parágrafo 2º, que trabalha, o artigo 3º, parágrafo 2º, que trabalha com critério de desempate de propostas. Existindo propostas empatadas, a própria lei traz um critério. Isso não vai violar a isonomia, isso não vai violar a competitividade, isso não viola aquela proibição de tratamento diferenciado entre a origem dos licitantes, inclusive de empresa brasileira e empresa estrangeira. Está lá, primeiro critério de desempate, se o bem é produzido ou prestado no país. Segundo, se o bem é produzido e prestado por empresa brasileira. Terceiro, se o bem é produzido ou prestado por empresa que vista em tecnologia do país. Ok ou não? Tem a ver com essa finalidade. Outra questão interessante foi a margem de preferência que o legislador criou entre margem de preferência que o legislador criou, que a administração pública pode utilizar para produtos manufaturados e serviços no país. Para produtos manufaturados e serviços produzidos, aliás, para serviços de produtos manufaturados produzidos no país. Aonde você vai ver essa margem de preferência? Você vai ver no artigo 3º, do parágrafo 5º ao parágrafo 13. Ele vai explicar como é que vai ser dada essa margem de preferência. Está lá, No parágrafo 8º, você vai verificar que essa margem de preferência ela não pode ultrapassar 25% dos valores do produto estrangeiro, do serviço produzido no estrangeiro. Ok ou não? Então, atenção para essa margem de preferência. É inconstitucional? Não, não é inconstitucional, porque a União tem competência para legislar a respeito do desenvolvimento do país, artigo 177 da Constituição, deixa eu confirmar. Esse dispositivo é plenamente constitucional, 178 ou 177? Artigo 174 da Constituição, você pode fazer uma remissão para o artigo 174. Olha lá, Está em harmonia com o dispositivo do artigo 174, como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado aqui está intervindo, está utilizando isso, na atividade econômica, o Estado exercerá na forma da lei as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo esta determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. Ok ou não? Ok, Juliano. Posso prosseguir? Ok. Bom, sai dessas finalidades e vamos falar um pouco sobre os princípios do procedimento licitatório. Escreve, princípios do processo licitatório. Princípios do processo licitatório. Princípios do processo licitatório. Em princípios do processo licitatório, o que eu vou chamar sua atenção? Nós temos princípios correlatos e nós temos princípios básicos. Os princípios básicos estão expressos no artigo 3º. Escreve aí, princípios básicos. Os princípios básicos estão expressos no artigo 3º. Os princípios básicos estão expressos no artigo 3º. E aí vai para o artigo 3º, dá uma olhada lá no artigo 3º. Bom, se é básico, está expresso. Aí você vai ver legalidade, impessoalidade, igualdade, moralidade, probidade,
que mais? Você vai ver publicidade, julgamento objetivo e vinculação ao instrumento convocatório. Então, tem legalidade, tem impessoalidade, tem moralidade, tem publicidade, tem probidade, tem vinculação ao instrumento convocatório e julgamento objetivo. Desses princípios expressos, preciso escrever isso no quadro, gente? Está expresso lá no artigo 3º. Qual que eu destaco para vocês? Sem dúvida alguma, fazendo papel de destaque. Vinculação ao instrumento convocatório e julgamento o quê? Objetivo. Então, destaque para o princípio básico. Escreve: vinculação ao instrumento convocatório, vinculação ao instrumento convocatório e julgamento objetivo. Beleza? Beleza. E destaque para os princípios correlatos. Vamos falar disso. Destaque para os princípios correlatos. Princípios correlatos são princípios implícitos na lei. E você vai ver formalismo, sigilo de proposta, competitividade, adjudicação compulsória, obrigatoriedade, inalterabilidade do edital, inalterabilidade do instrumento convocatório, mais amplo, perdoe-me, inalterabilidade do instrumento convocatório, vedação de oferta de vantagem. E, por último, vedação de oferta de vantagem. Normalmente, quando cai princípios correlatos, vão cair os 4 primeiros. Tá? Mas, às vezes, vem uma questão de obrigatoriedade, é fácil, de inalterabilidade do instrumento convocatório e de proibição de vantagem de oferta. Bom, vamos falar sobre esses princípios básicos. Vamos começar... Aliás, antes de falar sobre os princípios básicos, eu quero que você, independentemente, né, independentemente da gente fechar essa parte ou não, eu quero que você estude algumas partes de licitação. Você vai escrever assim, depois eu volto para o princípio básico. Você vai escrever assim, ó, estudar em casa. Estudar. Objeto contratual. Objeto contratual. E aí você vai ver que esses contratos de licitação servem para obra, para terceirização, para compra, para contratação de serviços técnicos especializados, ok? Objeto contratual. 2. Modalidades do procedimento. 2. Modalidades do procedimento. Modalidades são espécies de procedimento. Como é que o procedimento vai se desenvolver? O rito em si. Concorrência, tomada de preços, convite, concurso, leilão, pregão, consulta. Modalidades. Embaixo, tipos de licitação, já falei. Tipos de licitação. Embaixo, entidades vinculadas ao procedimento. Entidades vinculadas ao procedimento. Embaixo, contratação direta. Contratação direta. Licitação dispensável, licitação dispensada, inexigibilidade de licitação. Contratação direta. Licitação dispensável, também chamada de dispensa, licitação dispensada e licitação inexigível.
respectivamente, artigo 24, artigo 17, artigo 25. Artigo 24, artigo 17, artigo 25. Dispensa, dispensável, 24. Dispensada, 17. Inexigível, 25. Próximo tópico importante. Invalidação, revogação do procedimento. Invalidação e revogação do procedimento. Invalidação e revogação do procedimento. E, por último, fases do procedimento. Fase interna e fase o quê? Externa. Isso, naturalmente, você tendo uma visão sistemática de licitação. Às vezes não tem pergunta na prova. Às vezes é uma pergunta imbecil de princípio. Às vezes vem uma pergunta imbecil de concorrência. Mas para termos uma visão sistematizada, você tem que estudar esses tópicos. Claro, você não está fazendo uma prova de procuradoria, né? Você não está fazendo uma prova onde vai ser exigido muita discussão, matéria divergente, mas é preciso ter uma visão geral. E aí a gente volta para os princípios gerais, para os princípios básicos, e você escreve vinculação ao instrumento convocatório. Vinculação ao instrumento convocatório. E quando você faz isso, e ao fazer isso, vinculação é adstrição. Vinculação é adstrição, submissão. A administração pública está submetida, todos os licitantes estão submetidos às regras previstas no instrumento o quê? Convocatório. Quais são os dois instrumentos convocatórios? Edital e carta-convite. Na verdade, normalmente, edital. Carta-convite nós só vamos ter no convite. Carta-convite nós só vamos ter no convite. Então, tanto a administração pública como todos os licitantes estão submetidos às regras previstas no edital e na carta-convite. É muito comum afirmarmos que a lei do procedimento é o próprio edital e a carta-convite. Eu sugiro atenção total para o artigo 41 da Lei 8.666. Atenção total para o artigo 41 dessa lei. Por que atenção total a esse dispositivo? Porque aqui, você vai verificar que a administração pública está submetida às regras do procedimento. A administração pública está vinculada às regras do procedimento, mas só cuidado que no caput do 41 ele não falou nada sobre o licitante, mas é óbvio que o licitante também está submetido às regras desse procedimento. Eu sugiro que você sublinhe o parágrafo 2º. Sublinhe o parágrafo 2º do artigo 41. Por quê? Porque ele vai dar um prazo que o licitante possui para impugnar as regras do procedimento licitatório previstos no edital e na carta-convite. O prazo é o mesmo, ele tem 2 dias. 2 dias. Só que o termo é diferente. Eu tenho um termo, inicial para concorrência, um termo inicial para tomada de preço, convite e o concurso, e outro para o leilão. Tudo isso no artigo 41, parágrafo 2º. Ok? Ele dá até o 2º dia útil da data do recebimento da documentação para habilitação na concorrência, até o 2º dia útil anterior, até a data do recebimento do documento para as propostas na tomada de preço, no convite, no concurso, e até o 2º dia útil, até o recebimento aí, das propostas no leilão. Ok ou não? Da realização, do leilão. Se o licitante perder esse prazo do 41, parágrafo 2º, o que a lei determina? A lei determina que ele perde o direito, decai o direito dele impugnar o edital, a carta-convite. Consequentemente, mais vinculado ainda ele vai estar ao procedimento. Ok ou não? Claro que ele utiliza o termo decadência. É decadência propriamente dito?
Ele utilizou o termo decadência. É decadência propriamente dito? Não é decadência. Na verdade, isso é uma preclusão intraprocedimental. Ele pode impugnar o edital, a carta-convite, por exemplo, judicialmente. Ele não perde o direito em si. Ok ou não? Isso aqui, na verdade, é uma preclusão. Então, atenção a esse princípio. Sai de vinculação ao instrumento convocatório. Aliás, sobre edital, puxa uma seta e escreve aí, ver artigo 40. Sobre edital, puxa uma seta e escreve, ver artigo 40. Por quê? Porque é lá que você vai descobrir as regras previstas no edital. É lá que você vai verificar quais são as cláusulas essenciais a um edital. Ok ou não? Então, atenção ao artigo 40. Atenção também ao artigo 38, parágrafo único. Porque você, advogado, precisa aprovar a minuta do edital e contratual. A minuta do edital e do contrato precisa ter aprovação da assessoria jurídica do órgão. Então, atenção ao artigo 38, parágrafo único. Você precisa fazer um parecer sobre aprovação ou não desse instrumento convocatório. Prossegue. Prossegue, senhores, e vamos para julgamento objetivo. Prossegue, senhores, e vamos para julgamento objetivo. E julgamento objetivo significa dizer o quê? Significa que a administração pública não pode utilizar critérios, fatores sigilosos, subjetivos, reservados na escolha da melhor proposta. É lógico, porque senão ela vai violar o quê? Igualdade. Isso está quase que escancarado no 41, parágrafo 1º. Olha lá, ó. Sublinha o 41, parágrafo 44, desculpa, parágrafo 1º. Está expresso, é proibida a utilização de qualquer elemento, critério, fator sigiloso, secreto, subjetivo ou reservado que possa, ainda que indiretamente, elidir o princípio da igualdade entre os licitantes. O julgamento deve ser estritamente o quê? Objetivo. O 44, caput, também está nesse diapasão. E você também, em julgamento objetivo, precisa lembrar, obviamente, dos tipos de licitação. Você aqui também precisa lembrar, obviamente, dos tipos de licitação. Ok ou não? Show? Bom, senhores, então, vamos parar um pouco por aqui. Nós ainda vamos ter uma aula de improbidade. Vocês serão convocados, quem quiser comparecer. E aí, discutimos mais tarde sobre, né? Se bem que eu já dei os tópicos que você precisa estudar, na aula de improbidade a gente volta a falar algumas coisinhas importantes. Tranquilo? Então, até eventual próximo encontro. Até eventual próximo evento é ótimo, né? Até eventual próximo encontro. Um beijo no coração, boa sexta-feira, bom final de semana para vocês. Valeu!